E aí, pessoal, eu sou Yasmin e esse é o quarto episódio do podcast de Pai para Filho. E o que iremos falar hoje é uma verdade concreta e que você tem que entender, porque é bíblica, é uma verdade absoluta, é que nem todos são filhos de Deus. Essa é a primeira verdade bombástica para algumas pessoas, que nem todos são filhos de Deus. Lá, alguns episódios atrás, agora eu não sei qual episódio, nós falamos, esse seria no episódio 1, que somente somos adotados mediante Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e somos adotados como filhos de Deus. Se entendemos isso, também entendemos que aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador não foram adotados e não são filhos de Deus. Eles são criaturas de Deus. E a partir dessa verdade, nós iremos falar um pouco mais sobre o nosso papel de filho e a diferença entre sermos filhos e sermos também criaturas de Deus. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Romanos 8, versículo 19. Está escrito assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, a primeira coisa aqui nesse versículo é que, primeiro, a natureza criada está ansiando, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E quando fala a natureza que Deus criou, a natureza criada, nós estamos falando daqueles que não são filhos de Deus. Então, estamos falando não somente da natureza física, árvores, animais, estamos falando da fauna e da flora. Estamos falando também daqueles seres humanos que ainda não tiveram entendimento, que precisam de Jesus Cristo para ter acesso ao Pai. Essa natureza criada, as criaturas de Deus, as pessoas que não são filhos de Deus, que não foram adotados, eles estão esperando que nós, os filhos de Deus, se revelem. E não é sobre nós, mas revele a identidade de Cristo, revele a paternidade do nosso Pai, revele uma vida transformada diante do Senhor, revele o poder da cruz, revele o poder do Santo Espírito, a natureza. A criação está esperando que os filhos de Deus se posicionem. Está escrito assim no finalzinho, no versículo 21. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, se ela está esperando sair dessa decadência para entrar na liberdade que os filhos de Deus têm. Entre a decadência e a liberdade dos filhos de Deus, eles têm que encontrar Jesus. Entendeu? Através de Jesus nós encontramos essa liberdade. Essa liberdade que só os filhos do Senhor Deus, Abba, têm. Amém? Então, o que interessa encontrar Jesus? Eu e você levar Jesus para essas pessoas. Então, algo importante e que você entende, que seja pregado no seu coração, é que os filhos do Senhor não são preguiçosos. Quando você é adotado, você não recebe somente uma identidade, você recebe também uma posição no reino. Isso é muito forte. Então, vamos falar um pouco mais disso. A gente viu no episódio número 2, se eu me lembro bem, que a humanidade ela está hoje vivendo em decadência. Ela não está vivendo com o propósito do ser humano. O ser humano hoje não sabe o que é ser verdadeiramente um ser humano. A essência que o Criador colocou, o propósito que o Senhor colocou na humanidade foi ser semelhante a Ele, se relacionar com Ele e ter autoridade sobre a terra. E hoje a humanidade está deturpada, está vivendo
as características que Deus colocou em nós como suas criaturas de forma deturpada. Como assim, assim? O Senhor é justo, somos criaturas feitas dele. Então há uma sede de justiça por nós. Mas por causa da queda, essa sede por justiça se torna vingança se a gente não está no Senhor. O Senhor é amor e nós buscamos o amor, ansiamos por amor. Mas se a gente não está no Senhor, o amor se torna algo manipulador e obsessivo. O Senhor é Pai e nós queremos paz. Mas por não estarmos no Senhor, por causa da queda e por causa da deturpação da sociedade, o ser humano tenta controlar as coisas e as pessoas em torno dele para que ele tenha sua própria paz. E às vezes tirando a paz do outro. Então, a natureza ela está nesse estado quebrado do que ela deveria ser. E somente através de Cristo, como falamos no episódio número 2, nós podemos retornar e ser restituídos daquilo que o Senhor nos tornou, nos criou para ser lá no Jardim do Éden, através de Jesus Cristo. Só que vai além, porque a gente, como filhos de Deus, temos que revelar essa vontade do Pai para a humanidade. O Senhor deseja que todos tenham acesso, Jesus deseja que todos tenham acesso ao Pai. Jesus deseja que todos sejam libertos. Ele não morreu na cruz por uma parte da humanidade, ele morreu para que todos aqueles que nele crêem tenham vida eterna. Então, para continuar esse episódio não ficar muito longo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, está escrito assim: à medida que se aproximava dele, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E essa pedra se tornou pedra de tropeço e rocha que faz cair para aqueles que não creem. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que foram destinados. Vocês, porém, de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos canais que guerreiam contra a alma. Vivam entre o pagão de maneira exemplar, para que, mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Uau, é muito versículo. Mas a primeira coisa que nós encontramos é que, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos. Nós fazemos parte dos planos do Senhor. Jesus, ele veio à terra, se tornou homem, se tornou carne, e ele fez o que precisava ser feito enquanto estava aqui na terra. Ele morreu na cruz. O propósito dele era ser sacrifício vivo, um sacrifício puro, justo, poder imaculado, para que os nossos pecados fossem perdoados e a gente tenha acesso a Deus e à vida eterna. Jesus fez o que ele tinha que ter. Ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. Agora ele está ao lado do Pai, ele está à direita do Pai e não nos deixou só. Ele enviou seu Santo Espírito. E ele disse para os seus discípulos que eles iriam fazer coisas maiores que ele. Está lá no finalzinho de João. E através do Santo Espírito, nós manifestamos o poder, a graça, realmente a presença de Jesus Cristo nos lugares. Porque, como
Eles são um só. Deus Abba, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só. Então, quando nós temos o Espírito Santo sobre nós temos Jesus aqui conosco. Nós aprendemos com Ele, nós manifestamos Ele, nós sentimos a presença dEle. Amém? Então, agora é nós, filhos de Deus, devemos a manifestar a presença de Jesus aqui na terra. Nós, como sacerdote real, nós, como embaixadores do reino, devemos manifestar essa graça, esse poder, porque a criação, as outras pessoas que não tiveram acesso a Jesus Cristo, as outras pessoas que não conhecem esse nome, essas pessoas nem sobre conhecer o nome, tem pessoas que conhecem, já ouviram falar o nome de Jesus Cristo, mas não entendem quem é Jesus Cristo. Essas pessoas estão esperando, estão aguardando ter a liberdade que eu e você tem. Essas pessoas estão procurando um amor que elas não encontrarão no mundo. Essas pessoas estão tentando procurar e encontrar a cura de enfermidades, a cura de problemas emocionais, a cura de traumas em remédios e terapias, mas a verdadeira cura elas encontrarão em Jesus Cristo. E nós podemos, através de realmente submissão ao Espírito Santo, levar elas até esse lugar que o Santo Espírito nos levou, que é na presença do Pai. Isso é muito importante e é muito forte. No Antigo Testamento, eram homens bastante específicos que poderiam acessar o Santo dos Santos. Eram homens específicos que eram os profetas, que era a boca de Deus na terra. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E na morte de cruz, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos do resto do templo, foi rasgado de cima a baixo. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo e que clama pelo nome dele, em verdadeira adoração, consegue acessar esse lugar de presença do Senhor, consegue ir diante do Pai e clamar. Não precisamos mais de intermediários. O próprio Deus fala conosco através do seu Espírito, através de sua palavra. Você tem noção disso, que quando nós nos tornamos filhos, nós começamos a carregar a presença do Pai através do Santo Espírito. E nós começamos a carregar a autoridade que ressuscitou Jesus dos mortos. O Santo Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nós temos ele, o Santo Espírito, sobre nós. No versículo 9 está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos focar aqui. Eu estou muito empolgada. Eu aparei isso aqui, mas vamos pensar numa família real aqui da Terra, uma monarquia da Inglaterra. Tem o rei Filipe. Creio que agora é o rei Filipe, não sei o número agora. O rei Filipe tem um filho. Esse filho vai ganhar o sobrenome do rei Filipe. E ele vai se tornar parte da família real britânica, né? Só que ele não vai somente ser um filho com o nome de um pai. Ele é um filho da realeza, com um nome que carrega poder. E ele nasce já sendo um príncipe. Então ele tem uma posição nesse reino. Quando você se torna filho de Deus, você não recebe somente um novo nome, você não recebe somente uma nova identidade. Você recebe a autoridade do Pai de manifestar e representá-lo por onde ele te enviar. Você agora é parte da nobreza, você é parte do sacerdócio real. Você entende que o sacerdote é aquele que representa Deus para o povo e para as nações? O sacerdote, que é pastor, vamos pensar assim, pastor, que é mais comum no Brasil, né? É comum no Brasil, pastor. O papel pastor, a palavra pastor. Então vamos usar essa palavra. O pastor é aquele que nós buscamos quando nós queremos encontrar Deus. Então, quando eu estou em crise, eu quero escutar Deus. Quando eu não entendo alguma coisa na palavra de Deus, eu busco a direção de um pastor, do meu pastor. Então, o sacerdote é aquele que as pessoas olham em busca de Deus. E o rei é aquele que tem poder de governar sobre nações, sobre povos, de concretizar ordens. A palavra dele tem poder para mudar situações. A palavra dele tem poder para mudar povos.
mudar, acabar com guerras, trazer alegria, trazer paz aos povos. Então, quando o Senhor nos faz sacerdócio real, Ele nos torna essas pessoas que as pessoas irão procurar buscando Deus, e essas pessoas com a autoridade de profetizar que a guerra irá terminar. O Senhor nos dá autoridade para as pessoas verem Jesus em nós através do Santo Espírito, quando nós nos submetemos ao Santo Espírito. Eu estou toda hora frisando isso porque eu não estou falando sobre uma religiosidade, eu estou falando de um verdadeiro relacionamento de total dependência ao Santo Espírito. Eu não consigo me mover como uma filha de Deus se o Espírito não ministra ao meu espírito. Pai, o Espírito Santo ministra totalmente ao meu espírito, mais o Senhor, mais a palavra, mais sede, mais fome. E Ele vai me guiando, faz isso, faz aquilo. Então é totalmente dependente do Espírito Santo. Isso não é meu, é o que vem dele. E somente nele eu posso ocupar esse papel que ele me deu, essa identidade que ele me deu. Amém? Então, através desse sacerdócio real, as pessoas poderão me encontrar e quando me acharem, encontrarão Jesus. As pessoas olharão para os filhos de Deus e olharão e verão pessoas parecidas com Cristo Jesus. Porque a verdadeira religião não é sobre seguir somente uma palavra, levantar a mão e falar: eu sou o Senhor e Salvador. Não, é sobre ser discípulo dele, é sobre ter um caráter mudado, é sobre literalmente a nobreza. Quando você é filho de um rei, você se torna um. E um nobre, ele tem a autoridade para mudar as circunstâncias. Você é importante, pois carrega o Santo Espírito sobre você. Você é importante porque onde você chega, as trevas batem retirada, pois a luz do Senhor brilha através de você. Então, não creia nas mentiras de Satanás. Não ache que você não é importante. Não acredite que a sua presença não impacta, que a sua fala não impacta, pois você é um filho de um Deus grande, um Deus amado. Você é uma princesa e tem posição e autoridade através dele. Amém? Esse é o 4º episódio. Sempre lembre, você não ganha somente uma identidade, você ganha autoridade, você ganha uma posição nesse reino. É muito importante você entender que tudo isso está no pacote do relacionamento com Deus. Então, ore ao Senhor por pessoas, ore pelo seu trabalho, ore pela sua família, ore pela sua nação. Se mova como realmente um sacerdócio real, com a autoridade do Pai para manifestar aqui nessa terra. Amém? Pai, obrigada por final desse episódio, muito obrigada por tudo que o Senhor tem falado conosco através desses dias. Senhor, meu Pai, que esse podcast seja um instrumento de bênção na vida da vida da pessoa que está me ouvindo nesse exato momento, que essa pessoa possa entender o quão valiosa ela é para o Senhor e quão poderosa ela pode ser através do seu poder. Muito obrigada, pois o Senhor nos torna sacerdócio real. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e virá fazer. Em nome de Jesus, amém. Até, pessoal!